A live! Sejam todos e todas bem-vindas a essa live que não estava marcada, mas vai trazer muito conteúdo para você, aonde nós vamos falar hoje sobre Marinha Mercante. Mas, Matheus, você falando sobre Marinha Mercante? Sim, eu falando sobre Marinha Mercante, mas eu não vou falar sozinho. Hoje eu vou ter a presença aqui do ilustre Rodrigo Sintra, que vai estar dando uma aula pra gente hoje sobre Marinha Mercante. Mas antes da gente começar, eu já quero fazer um pedido especial pra vocês, ó. Senta dedo pra mim aqui nesse like, arrebenta esse botão aí, pessoal, e ó, clica no balãozinho e mande pra algum amigo de vocês aí, ó. Vamos falar hoje aqui, ó, brabão mesmo, vamos falar sobre Marinha Mercante. Ah, Matheus, como que eu tiro o CIR? Ah, Matheus, meu sonho é trabalhar como oficial de máquina, oficial de náutica. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Luiz Felipe tá aí com a gente, Tiagão, ó, a Mauri tá com a gente, Gustavo, Gladson, ó, Patrícia tá com a gente, o Dudu, o Jackson, tem uma galera com a gente, ó, Misael. Vamos chegando, pessoal, vai chamando, ó, Juan tá aí com a gente. E aí, Matheus, tudo tranquilo, meu querido? Hoje nós vamos falar aqui sobre essa parte da Marinha Mercante. É uma área que eu vou ser sincero para vocês, eu vou estar aprendendo juntamente com vocês. Então, hoje, prepara que o aprendizado vai ser lá e cá, ó. Opa, acho que de Félix, esse Diego Félix tá aí com a gente também. Tem uma galera, ó, Thiago, boa noite, Thiagão, Leandro Costa, Leandro que tá com a gente lá no grupo do Telegram, direto trocando ideia com a gente também. Pessoal, vocês vão fazer essa live não tava marcada, não tava agendada, então, ó, já chama a galera aí, ó, Alessandra Brito, ó, Alessandra, fica aí, ó, Felipe também, fiquem por aí, porque a tampa da chaleira vai voar. Osvaldo tá aí com a gente também, Osvaldo, tá embarcado, Osvaldo, tá em terra? Aí, ó, o Luiz Felipe já falou, a sua dica é sempre me ajudar, estou embarcando, foi por sua ajuda. Que isso, rapaz? Que notícia maravilhosa. A Natan também tá aqui, ó. Então, hoje é encontro da galera que eu ajudei indiretamente, assim, né? Vamos assim, que ajuda é Deus, né? Eu sou só canal, ó. Ó, tem aqui o Natan trocamos uma ideia, virou piloto de ROV lá na Subsea 7. O Luiz Felipe aí, ó, tá embarcando também. O Osvaldo aí tá na grande empresa. Tá na Sapura ou na Tecnip? Agora eu não lembro aí, Osvaldo. Tá na Sapura, né? Aí, ó, quarentena. O Osvaldo tá na quarentena. Vamos só aguardar aqui, pessoal, o meu convidado. Ih, peguei Covid. Ai, meu Deus do céu. Essa Covid tá ossada, pessoal. Já vou até mandar mensagem aqui, ó, pro meu convidado. Já estou ao vivo. Pessoal, nosso mercado, a Simone tá aí com a gente. Tamo junto, Simone, ó, tá na Sapura, isso mesmo. Ó, pessoal, essa semana a gente tá passando por momentos bem complicados aí em relação a Covid a bordo. Muitos casos, muitos colegas infelizmente pegando Covid, e isso é bem preocupante, tá? Bem preocupante mesmo. Só que infelizmente, felizmente, eu vou falar assim, né? Infelizmente as pessoas têm pego Covid. Só que felizmente isso acaba gerando oportunidade. Por quê? Ó? Igual o Osvaldo que tá aqui na live com a gente, ele pegou Covid e o espaço dele acaba ficando vazio a bordo. E a empresa não pode deixar esse gap, porque acaba pesando operacionalmente falando para outra área. E aí aonde que entra a questão de empresas terceirizadas, como que eu falei, ó, SM, Zarpa, CPEM, a Evoque, que abriu vaga também recentemente, a Master Serviços. Então essas empresas, pessoal, acabam abrindo oportunidades, tá? De primeiro, tipo assim, elas exigem experiência. Só que, poxa, quem vai largar uma boca fixa aí para ir para uma boca temporária? Então, é preferível, né, você cair dentro dessas oportunidades e não perder. O meu convidado já está na casa. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu ver. Ó, vamos ver. Eu preciso só ajeitar aqui. Acho que eu vou ter que chegar um pouco para trás. Só aguardando. Deixa eu ver aqui tudo direitinho. Deixa eu ver se meu convite foi. Opa, convidar. Vamos ver. Agora eu não sei se ele vai entrar com o perfil dele pessoal, se vai entrar com o outro. Mas é isso, pessoal.
eu acredito muito que esse cenário caótico que a gente está vivendo vai gerar oportunidade. E nessa live de hoje, nós vamos entender um pouco sobre essa parte da Marinha Mercante, que é um outro meio de você conseguir trabalhar offshore. E aqui quem vai estar falando com a gente hoje é um profissional que ele já está há bastante... Opa! We are live, Rodrigão! Grande Matheus, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Pessoal, vou apresentar o Rodrigo para vocês. Ele vai falar um pouquinho quem ele é, mas para quem está chegando aqui agora, o Rodrigo, pessoal, ele é formado pela nossa Marinha Mercante Brasileira. Ele vai falar um pouquinho mais, tá? Atualmente ele é presidente da Sociedade Brasileira de Marinha Mercante. Já trabalhou no nosso governo estadual aí na área de compliance, na área de ai meu Deus, a parte de portuária Indústria marítima. naval. Indústria naval, isso, indústria naval. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter essa mente brilhante com a gente para conversar, bate-papo, tá, pessoal? Não foi nada marcado. A gente conversou, foi o quê? 6 horas da tarde? Pô, vamos gravar uma live? Pô, bora gravar uma live? Bora! E aí, com a gente é assim, aquilo que às vezes é marcado, você consegue se organizar melhor. Sim, mas o improviso, para mim, mostra de fato, assim, o nosso conhecimento de verdade ali. A gente não precisa estudar nada. Tá tudo aqui na nossa mente e vocês hoje vão ter acesso a um conteúdo muito, muito, muito bom mesmo. Rodrigo, primeiramente, muito obrigado por você dispor do seu tempo para estar com a gente. Toda vez que nós temos uma conversa, ela é super produtiva e hoje eu quero trazer, na verdade, transbordar, né, a nossa conversa na vida dessas pessoas que estão aqui hoje ouvindo a gente. Para quem não conhece Rodrigo Sintra, Rodrigo, quem é Rodrigo Sintra para o pessoal te conhecer? O que o Rodrigo Sintra faz? Já fez no passado? Vamos começar do que você faz hoje e depois a gente volta um pouquinho aí no passado. Bem, boa noite. Primeiramente, eu agradeço aí ao espaço aí, o Matheus. É engraçado, né? Essas coisas não programadas, eu sou um pouco cobrado pela galera por não marcar muita live, não fazer muita live. Eu acho que a live, para o que realmente interessa, quando a gente marca, eu acho que gera toda uma expectativa e, de repente, as nossas rotinas não permitem, né? A gente sabe disso, que acaba ficando muita gente na mão. Eu tive aí algumas experiências ruins com isso há anos e anos atrás, lá nos primórdios, e aí eu decidi evitar de marcar live. Geralmente, quando eu consigo fazer assim, é no susto, mas infelizmente não tem outro jeito. E dizer que brilhante, a mente brilhante é porque a luz está em cima de mim, tá? E a careca tá brilhando, né? Que eu tô indo embarcar agora. Então, mente brilhante só se for isso. E antes de qualquer coisa, ô Matheus, te dizer em público que eu te disse em particular, cara, o seu aparecimento nas mídias sociais é algo que eu já acompanho há bastante tempo, mas eu estava aguardando literalmente para ver qual é. E, cara, é o que eu falei para você e é o que eu repito aqui para o teu público, que é tão seleto e tão grande. Cara, você é um caçador de 171, impressionante. Você fez um grande favor para a comunidade offshore e para a comunidade marítima indiretamente com seu aparecimento. Muita gente paga muito mistério, vende conteúdo na internet de coisas óbvias, coisas que eu tive a paciência de falar há aproximadamente 15 anos atrás, na época do falecido Orkut. Deus o E tenha. é bom ver é bom ver essa sazonalidade da nossa Marinha Mercante, né? Os assuntos voltando porque o mercado está voltando e Marinha Mercante é isso. Petróleo não é diferente, é o mercado sazonal. Bem, o que o Rodrigo Sintra faz hoje? Hoje eu trabalho como fiscal de uma grande petrolífera estrangeira aqui em um dos projetos aqui no Brasil e toco algumas atividades de consultoria e dou aula através da minha empresa, né, a minha empresa pessoal, a empresinha de consultoria que eu tenho, que nasceu lá do Portal Marítimo, onde o pessoal aí me conhece, tem muita gente que segue o perfil do Portal Marítimo. Quem não segue, segue lá, portal.marítimo. E
Hoje é isso que eu faço, basicamente. E falar do Rodrigo Sintra, eu falo que as pessoas não me conhecem e me atribuem qualidades que eu não tenho e defeitos que eu também não tenho. Então, assim, Rodrigo Sintra é um cara de Jacarepaguá, Carioca da Gema, marítimo com muito orgulho. Nunca admiti e não admito ninguém depreciar a Marinha Mercante sob forma alguma. Sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Marinha Mercante, um órgão técnico-científico, um órgão que prima por isso, pela parte técnica, científica da Marinha Mercante, o engrandecimento da nossa atividade através desse viés. E, cara, gosto muito também da minha arte marcial, né? O jiu-jitsu. Eu sou um instrutor de jiu-jitsu. E é isso, cara. O que eu faço hoje basicamente é isso: é gerar algum conteúdo na internet, dar bastante aula e consultoria e embarcar. Estou aqui confinado no hotel e estou indo embarcar amanhã. Aí, ó, a parte já está me zoando aí. O Rodrigo Sintra é um homem do sapato de couro italiano. Explica pra gente o que é isso daí. Que gira é essa daí? Brincadeira essa daí, Rodrigão? Eu não tô sabendo não, cara. Eu não tô sabendo não, mas o pessoal costuma pegar muito no meu pé. O pessoal diz que... Dizem, né, que eu costumo me vestir muito bem. Então o pessoal costuma pegar no meu pé por causa disso. É algo positivo, né? É melhor do que... Aí, ó, a Alessandra aí, ó, acabou de subir a Pedra da Gávea. Já tá chutando, ó. Foi há muito tempo atrás. Felipe Peixoto, rapaz elegante. Lenin Mota. Lenin Mota, para quem não sabe, cara, esse moleque aí é um operário do povo. Esse moleque fez um trabalho maravilhoso na Casa do Trabalhador lá da ilha. E a gente tentou aí, inclusive, trazer vagas para marítimos e embarcados para esse projeto da Casa do Trabalhador. Não tivemos sucesso no governo do estado, mas só gente boa aparecendo aí. Obrigado aí pela presença de vocês. Matheus, eu sou isso aí, cara. Eu tô aqui para responder as perguntas de vocês, se eu tiver as respostas, dentro aí do meu pouco conhecimento, que eu puder dividir com vocês e aprender. Estamos aí. Perfeito. Rodrigão, para as pessoas conseguirem entender um pouquinho sobre essa jornada, você já trabalha aí há bastante tempo nessa área da Marinha Mercante. E como você diz, né? Você disse, tem várias pessoas dando informações, vendendo, na verdade, informações, e às vezes não são informações tão apuradas. A maioria das pessoas hoje que estão aqui ou que vão ver essa live depois, tem um sonho de trabalhar na Marinha Mercante, seja na área, seja como oficial, ou seja como marinheiro, como contramestre. E não tem como começar como contramestre, começa como marinheiro, mas tem a galera que quer trabalhar como eletricista. A pessoa que deseja trabalhar na Marinha Mercante, qual é o principal caminho que ela deve... Assim, o primeiro passo, eu desejo trabalhar na Marinha Mercante. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Bem, Matheus, o primeiro passo é a pessoa ter que descobrir a vocação primordial dela. Por quê? Quando a gente fala Marinha Mercante, a gente está falando de muita coisa. Inclusive, as pessoas se referem à Marinha Mercante geralmente só sobre os marítimos. Só que na Marinha Mercante há algumas categorias. Tem os marítimos, tem os fluviários, tem os mergulhadores, tem os agentes de manobra e os práticos. Então, assim, Marinha Mercante, a gente fala sobre aquaviários e não sobre marítimos, né? Aquaviários somos todos nós que temos CIR e somos formados pela Marinha. Nesse recorte dos aquaviários, você tem os que mais se destacam assim, em termos de ser conhecido mesmo pela sociedade, geralmente é o marítimo, o fluviário, que trabalha nas hidrovias, enfim, e os práticos, né, que são posições aí bastante desejadas. Temos agora o prático Vinícius aí, acabou de entrar. É um amigo de longa data, de época de EFON, um cara que eu admiro muito, produz um conteúdo top também. Vinícius é outro caçador de 171, tá, o Matheus? A gente fala que o conhecimento liberta por causa disso. Você dá uma rajada de conhecimento na internet, você separa o joio do trigo. E, infelizmente é isso, a gente vê muita gente publicando informações, às vezes, alguns com boa intenção, outros eu prefiro não julgar a intenção, mas muita gente publicando informação equivocada. Então, para acabar, para a gente começar, você que está vendo essa live, você quer entrar para a Marinha Mercante? Entra no Google, escreva Prepom 2022.
PREPOM é o Programa do Ensino Profissional Marítimo. A única forma de você ser marítimo é através dos cursos que são ministrados pelo PREPOM. Também saibam, é muito importante que vocês saibam disso, hoje há instituições que cobram para formar marítimos em algumas classes. Tomem bastante cuidado, porque essas instituições conseguem assim as suas autorizações de formas assim que podem ser questionadas lá na frente. Né? Então a gente vê, Matheus, infelizmente, colegas que não têm nem condição financeira para isso, gastando aí 12 mil reais por uma formação, sendo que na própria norma está escrito que é proibido cobrar por qualquer programa de formação do ensino profissional marítimo. Isso é proibido. A Marinha dá algumas autorizações em casos bastante específicos, sendo que é muito claro que o aluno não pode pagar pela formação. Não pode pagar pela formação. A gente tem até um caso aqui, ó, o David está falando, eu mesmo paguei 14 mil reais em 2019 e não foi autorizado. Pois é, então assim, são muitos casos, os casos vêm mais ou menos dos mesmos lugares, e a gente prefere dar informação para que as pessoas busquem aí as suas vagas dentro do que nós julgamos ser o que está escrito, né, o que a Marinha preconiza, como está lá no PREPOM, e basta você entrar lá agora e ver. E aí dentro do PREPOM, Matheus, você tem aí algumas formas, né, alguns caminhos. Então vamos lá. Para o companheiro aí, para a companheira que quer entrar para a Marinha Mercante, e que ele tem o antigo primeiro grau, ou seja, o ensino fundamental, ele pode entrar através do Cefac, onde ali ele vai tirar a habilitação de moço de máquinas ou moço de convés. E aí sempre vem uma pergunta, mas e a questão do MAC, né, do marinheiro auxiliar? Gente, botem na cabeça de vocês de uma vez por todas. O MAC é um curso com função social. Sabe esses lugares que tem colônias de pescadores, lugares onde tem muito turismo? Antigamente, os trabalhadores das escunas, desses barcos, eles não tinham qualificação nenhuma. Eles aprendiam ali, e isso gerava uma certa demanda em termos de, principalmente, segurança ali do tráfego. Era bastante complicado. O que a Marinha fez? Fez o curso de marinheiro auxiliar. É para dar um grau de profissionalização naqueles profissionais que atuam especificamente nas escunas. E a função dela também, desse curso, é muito social. Então não adianta você fazer o curso de MAC achando que depois você vai cambar para moço. Não vai. Você vai ter que fazer um processo seletivo para entrar para o Cefac. Então se você que está vendo a gente aí, eu quero trabalhar em navio, MAC é uma fase que você não precisa passar por ela. A não ser que você tenha escuna, trabalhe em escuna. Para que serve o MAC também? Para que pessoas que não são profissionais da área marítima, Matheus, não guarneçam escunas cheias de passageiros e dessa forma acaba colocando em risco, né? Tanto a vida humana, o meio ambiente e aquele patrimônio. Então o MAC veio a dar essa profissionalização nesse pessoal mais local. Então digamos que o MAC é um curso muito local, determinadas localidades, especialmente com alta demanda de turismo. Já o Cefac não. O Cefac, você já está visando navio, plataforma. Eu falo, Matheus, que o Cefac ele é a grande porta de entrada para a Marinha Mercante. O Cefac, ele te pede ali o ensino fundamental e ali você vai escolher, né, dentro das vagas. Não são muitas vagas. O sarrafo é alto. Vocês podem ver que a galera que está fazendo as provas, Matheus, todo ano, a nota de corte ela é muito alta, porque é muita gente. E aí, como um colega comentou aí atrás, as pessoas que pegam os atalhos, né, acabam se perdendo. É verdade. Não conseguiu? Tenta de novo. Tenta de novo. Então, isso aí a gente está falando do Cefac, né, para quem tem ensino fundamental. Se você tem o ensino médio,
e tem alguns cursos técnicos que lá no Prepom vocês vão saber todos eles detalhadamente. Eu não vou me prestar aqui, Matheus, a abrir o Prepom aqui, Não, ficar aí, lendo. tá bem, aí é demais. Eu não vou me também, prestar pois, isso, até a porque pessoa isso tem que não é gerar pesquisar. conteúdo. Exato. Pois é. Eu não vou aqui passar. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem pessoas que geram conteúdo que, na verdade, eles não geram conteúdo, né? Eles botam um papel ali do lado do que já está escrito e tenta vender para você que ele sabe algo que você não possa saber. Mas é só você entrar lá, repito, Prepom 2022, está tudo lá. Então, nesse recorte do Cefac, você já vai entrar como moço. E a carreira regular é moço, máquinas ou convés, marinheiro de máquinas ou de convés, e aí você vai, né? Se você seguir pelo convés, contramestre, e tem um detalhe aqui do contramestre, né? Contramestre existe no Brasil, ele não existe mais em nenhum lugar do mundo. Só existe no Brasil. Contramestre, mestre de cabotagem, e aí você faz o acesso ao oficial, né? Que é o nosso ACOM. Isso se você for pela carreira do convés. Se você for pela carreira da máquina, você vai moço de máquinas, marinheiro de máquinas. Aí o seu próximo passo, você pode ser um condutor de máquinas, e aí como condutor de máquinas, você pode ser um mecânico, ou um bombeador, ou você pode se fazer para eletricista, se você tiver lá as qualificações. Eletricista hoje, Matheus, quem vem de moço, é um caminho que ainda ele está meio nebuloso, né? Antigamente, porque antigamente a Marinha tinha um curso onde esse curso de formação, ela ensinava a eletricidade mesmo, até para quem não sabia nada. Isso vem mudando, o conteúdo vem mudando. Tanto que hoje eu te afirmo que os melhores eletricistas em atividade na Marinha Mercante, e me perdoe você que por acaso estiver vendo aí e não concordar, você tem todo esse direito, mas eles vêm da escola técnica. São muito bem formados em escolas técnicas e fazem o CAAC, que é o curso de adaptação aquaviário. O CAAC é Isso, o CAAC. Então, no CAAC, é um curso onde ele não vai ver elétrica, ele vai aprender a ser marítimo. Também tem as pessoas ficam assim, falando, não, porque o CAAC você vai fazer, gente, o CAAC, que tem lá o cozinheiro, o taifeiro, o auxiliar de saúde e o eletricista, ele está basicamente aprendendo a ser marítimo. São pessoas de fora da Marinha Mercante que estão aprendendo a ser marítimos. E a partir daí você vai para a categoria dos oficiais, através dos cursos de adaptação e de acesso. Muita gente pergunta pelo ASOM, Matheus, que é o curso para que agora. porque o pessoal que já tem nível superior em algumas áreas acessem a carreira de oficial da Marinha Mercante. O ASOM é um curso que ele abre sempre para repor uma determinada quantidade de oficiais quando, baseada aí nas estatísticas geradas pela Marinha, esse curso a demanda de oficiais no mercado não está suprindo a necessidade. Então, a partir do momento que eles veem que a escola não está formando o suficiente, e nessa conta, né, tem muita polêmica, é engraçado, o sindicato discorda da Marinha, que discorda do armador, mas que acaba concordando. Então é sempre muito polêmica. Eles abrem o curso do ASOM para complementar. Então você que quer entrar para a Marinha Mercante, não conte com a abertura da turma de ASOM. Tem muitos colegas, Matheus, que eles têm um nível superior, já, mas que eles também têm um curso técnico. E eles querem entrar para a Marinha Mercante. E muitos esperam anos, Matheus, anos, porque querem entrar como oficial e perdem uma maravilhosa oportunidade de entrar como suboficial. O cara, principalmente que é técnico elétrica, técnico em mecânica, eletromecânica, enfim. Ele perde essa oportunidade de entrar como suboficial, cumprir ali um tempo e depois ascender ao oficial. Por quê? Porque ele quer entrar pelo ASOM. E ele conta com o ASOM. E o ASOM não entra regularmente na programação. Depende de uma série de fatores. Então é muito importante entender essa questão também. Há outros caminhos? Para o oficialato, a EFON, concurso a nível nacional, extremamente disputado, onde você vai passar aí um curso de 8 semestres, né, como uma faculdade, onde 6 semestres são feitos na escola e 2 semestres são feitos no mar, na praticagem.
ou o que era conhecido também como PREST. Então, assim, esse é o caminho que eu julgo o mais difícil pela taxa de concorrência. É uma concorrência altíssima no concurso do EFON. A nota de corte ela é razoável, né? Ela não é uma nota tão alta assim. Só que o conteúdo, Matheus, ele engloba coisas que, por exemplo, hoje, na nossa programação de ensino médio, se você perguntar ao aluno do terceiro ano do ensino médio se ele na escola ele estudou limite, derivada integral, se ele estudou cálculo, ele não estudou. Dificilmente estudei. Por exemplo, por acaso, eu estudei. Eu vim de um colégio de uma formação mais clássica, né? Eu fiz todo o meu ginásio, início do segundo grau, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e depois eu fui para o Colégio Pedro II. Então eu tive essa oportunidade de estudar cálculo no meu currículo de segundo grau. Mas isso não é normal, já não era na minha época. Hoje, eu creio que seja menos ainda. Isso é cobrado na prova da EFON. Então, é, assim, o caminho mais difícil em termos de prova. E aí a gente entra com aquela formação do oficial da Marinha Mercante, né? Vai para o CIAGA ou para o CIABA, faz lá a nossa formação, compra a praticagem e mercado. Interessante também, Matheus, falar que tem aí o tal do concurseiro, né? Eu tenho a minha opinião própria sobre o concurseiro, que não vem ao caso aqui. Mas o tal do concurseiro, quando ele vem para a Marinha Mercante, ele tem que tomar cuidado, porque talvez seja um dos pouquíssimos concursos que você faz um concurso, mas você não vai ter um emprego público para o resto da vida. Você vai ter uma formação. O emprego você vai ter que correr atrás. Por exemplo, o Prático Vinícius, que está aí, alguns outros colegas, nós somos de uma época onde a EFON, os 8 semestres da EFON, havia um semestre no mar intercalado, que era o PIM. Ou seja, nós acabávamos ficando os 4 anos na escola, e não apenas 3. Quase todos nós, no terceiro ano, nós já sabíamos onde nós íamos trabalhar, ainda tinha mais um ano pela frente. Eu, por exemplo, e muitos colegas, nós fomos bolsistas da Petrobras Transporte S.A., Transpetro. Nós fazemos um concurso lá dentro, ela já pagava uma bolsa para a gente no terceiro ano, para que a gente tivesse ali um incentivo para praticar, fazer a praticagem e trabalhar com eles. E olha, eu estou falando de 2003. Hoje, pelo que eu sei, isso já não existe mais. Porque a Marinha Mercante hoje ela está se reerguendo novamente. A gente está aí voltando, né? O boom do mercado novamente, carregado pelo offshore, mais uma vez. Como eu falei lá no início da nossa live, é um mercado sazonal. São ciclos aí de aproximadamente 15 anos. É muito normal. Daqui a 15 anos vai ter outro ciclo e por aí vai. Então o acesso é mais ou menos isso. E finalizando essa questão do ser marítimo, gente, marítimo é quem tem CIR. Marítimo é quem tem CIR. Como é que o seu público, Matheus, ele é muito segmentado para o offshore, então, por exemplo, quando eu estou no offshore, eu tenho que entender o que é o marítimo, o tripulante não aquaviário e o não tripulante. São coisas diferentes. Vou dar o meu exemplo agora. Quem é o marítimo? O marítimo é aquele que entra no cartão de tripulação de segurança daquela embarcação, lembrando que embarcação é quase tudo que você vê no offshore. A única coisa que você vê no offshore que não é uma embarcação é uma plataforma fixa. Nós consideramos a plataforma fixa, nós chamamos de obra sobre o mar. A plataforma fixa ela tem uma curiosidade, ela é uma obra de engenharia civil que tem muita intercorrência com a engenharia naval. Por quê? Porque está no mar. Então ela obedece regras diferentes, enfim, justamente por ela estar no mar, mas ela está fincada no fundo. Então há muita discussão sobre isso. Todas as outras coisas que vocês virem no offshore são embarcações. Porque pela norma 1, na definição, o que é embarcação? É toda estrutura flutuante com mais de 500 de arqueação bruta, que seja capaz de se locomover por meios próprios ou rebocada. Ou seja, uma embarcação, e aí a gente entra na questão de embarcação solas, embarcação não solas, e aí começa, né? Mas para o offshore, tudo que vocês têm é embarcação, menos a plataforma fixa. Tanto que o marítimo na plataforma fixa, ele só tem posição na salvatagem, como marítimo, que é o mestre de cabotagem e o marinheiro. Todas as outras funções da plataforma fixa não precisa ser marítimo. Porém, o que tem acontecido, Matheus, ao longo do tempo?
E é Não isso que eu ia apenas, perguntar agora pra você. Porque tem não mudado um pouco apenas isso aí, né? tem, porque pela formação do marítimo, a exigência para ser marítimo, o sarrafo não é baixo, é alto. Com todo respeito às demais categorias, o marítimo não é um profissional que ele faz CBSP e RIUT e vai se candidatar a vaga. Não. Ele presta uma prova, ele passa na primeira peneira, ele passa depois num curso com um conteúdo bastante relevante, depois ele vai para um estágio, e aí depois é que ele é marítimo. Então, assim, o que tem acontecido? Quando o marítimo ele encontrou o profissional offshore, e isso aí a gente está falando principalmente dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele começou a concorrer às funções offshore. Então, por exemplo, é muito normal você ver hoje um engenheiro subsea que a formação dele é oficial de máquinas. É a nossa Cara, formação. eu tenho vários conhecidos que são homens de área, mas que têm formação Marítima. marítima. Tem vários, sim, Ele pode escolher depois. que foram ascendendo da carreira, claro, assim, né? Começaram como homem de área, mas eu conheci um Você quer assistente ver uma coisa? que a origem dele era marítima. Tem Pois vários no é. mercado. Então, assim, se coloca no lugar da empresa. Eu vou trazer um profissional que ele já tem uma carteira marítima, eu estou colocando ele numa embarcação, se ele vai ter carimbos na CIR dele, cumprido o seu tempo de mar, e em algum momento ele vai escolher para que área que ele vai. Se ele vai, vamos botar uma sonda mais completa, né? Vamos botar uma que perfura e produz. Em algum momento ele vai poder escolher ali. Vamos botar o exemplo do marinheiro de convés, por exemplo, ou do moço de convés, que seja. Em algum momento ele vai poder seguir para a área de salvatagem, seguir para a área de movimentação de carga, seguir para a produção ou seguir para a perfuração. Ele tem uma formação que vai permitir ele se movimentar nessas áreas sem limitações, sem limitação curricular, sem limitação de conhecimento técnico. E isso é que eu acho fantástico. E sim, eu vou puxar a sardinha para os marítimos sempre. Eu vou puxar a sardinha para os marítimos. Eu tenho aí todos os meus colegas, aí, muitos, inclusive no projeto que eu estou agora, que não são marítimos, mas eu vou puxar a sardinha para os marítimos. A âncora não está aqui à toa. Então eu considero sim a formação marítima, apesar de sempre tudo é passível de melhora, o Brasil hoje, ele forma marítimos aí entre os top 10 do mundo. A gente tem essa mania feia de debochar, né, de tudo do Brasil, brasileiro isso, brasileiro aquilo. Matheus, a verdade é, quando um brasileiro ele é mergulhado no ambiente internacional, um brasileiro marítimo, e ele sabe falar o raio do inglês, cara, ele se destaca, cara. Você tem diversas situações de colegas estrangeiros, mais sênior, né? A gente está falando de chefes de máquina, comandantes, falar assim, pô, a gente nem sabia que tinha uma escola de formação de marinha mercante no Brasil. E aí você vê, né? A escola de formação de oficiais da marinha mercante no Brasil, ela se liga à Real Academia de Guardas Marinhas, que veio em 1808 para o Brasil junto com a família real portuguesa. Essa escola se liga só à escola de Sagres. Ou seja, a nossa escola, as nossas duas escolas se ligam à escola de Sagres, em Portugal. Escola de Sagres, para quem não sabe, não era uma escola física, era um grupo, né, lá do século XV, de navegadores portugueses, que eles que desenharam o mundo como é hoje. Portugal foi a primeira grande potência que se expandiu pelo mar e desenvolveu grandes instrumentos de navegação, a forma de navegar, deu a volta ao mundo, descobriu um novo caminho marítimo para as Índias, dobrou o Cabo das Tormentas e mudando seu nome para Cabo da Boa Esperança. Enfim, essa é a nossa origem e a gente precisa preservar isso. E Matheus, me entristece muito nessa sazonalidade da Marinha Mercante do Petróleo, e a gente até já conversou sobre isso. Cara, a Marinha Mercante brasileira, ela tem exatamente a idade do Brasil independente, né? Ela é um pouco mais velha que o Brasil independente. O offshore, cara, a gente está explorando petróleo desde os anos 60. Ou seja, a gente está falando de 60 anos de exploração. Como é que, em sã consciência, a gente ainda não consegue fazer isso? Cara, é muita lenda urbana, é muita apagação de mistério, como se fosse algo... Gente, são 60 anos. 60 anos explorando petróleo. São aí
mais de 200 anos de marinha mercante. Será que a gente não aprendeu a navegar? Será que a gente não aprendeu a tirar petróleo do fundo do mar? Tem alguma coisa errada aí. Atende Tem lá, alguma atende, coisa pode errada aí. atender. Pode atender o Vai telefone lá, aí, vai ó. embora. Vai embora, vai embora. Então é isso, cara. Assim, de uma forma geral. Peraí, deixa eu atender aqui. Desculpa, Atende aí, gente. atende aí. Não, Oi. sem problema. E o pessoal, um ponto interessante que o Rodrigo trouxe Tá ok, aqui é obrigado. que uma das perguntas que eu mais recebo em relação a essa parte de Pode maré ser. mercante é que as Não, pessoas desce aí, desce aí. têm Obrigado. a falsa ilusão que para trabalhar embarcado precisa de terci e que você só pode embarcar como marítimo. Então, o Rodrigo ele mostrou hoje para a gente aqui assim, as diversas oportunidades que você tem como embarcar como marítimo e falou um pouco também sobre essa parte não marítima. Mas, Rodrigo, um ponto que você trouxe que na minha mente bateu como um meteoro aqui. O profissional que se forma na Marinha Mercante, independente da formação, se ele começou como moço ou se ele já está como oficial, ele tem que se qualificar bastante para ele se tornar um profissional competitivo no mercado, certo? Não basta Positivo. só Não se formar. basta. Não, não basta só se formar. É como a gente fala. A escola só não safa. Não safa. A escola ela cumpre o que preconiza o STCW. STCW, para quem não conhece, é o Standards of Training and Certification Watchkeeping Convention. Basicamente, é a convenção internacional que define os padrões de treinamento para quem tira serviço em embarcação. A nossa formação também tem uma outra coisa, Matheus. A formação brasileira, ela te dá uma qualificação internacional. Então, quando o marítimo brasileiro se forma, inclusive o moços, pelo amor de Deus, não se sintam menos. Quando você sai lá com a sua certificação de moço de convés, que é o Ordinary Seaman, é o OS, ou de moço de máquinas, que é o Wiper, você está com uma certificação internacional na mão. Porém, o que você precisa fazer para trabalhar numa embarcação de fora do Brasil? Primeiro, você vai ter que falar inglês, senão não adianta. Não adianta você se revoltar com isso, que não sei o que lá. Se você se revoltar com isso, então assim, limite o seu campo de atuação nas embarcações que isso exigem português. É uma escolha válida, mas é uma escolha. Então não adianta ficar quebrando pau, que eu estou no Brasil, que eu não estou, enfim. Você precisa ir num consulado da bandeira que você quer ir, Bahamas, Panamá, Chipre. Então depende muito, Matheus, porque depende de cada governo. Alguns governos dizem que só uma empresa, só munido de um contrato de trabalho com uma empresa daquela bandeira, é que você pode ir no consulado solicitar a validação dos seus documentos, que nós chamamos de endosso. O que é um endosso? É um outro governo reconhecendo que aquela documentação emitida pelo governo brasileiro também tem validade para ele. Porém, alguns consulados específicos, eles não exigem que você tenha um contrato. Você pode ir lá e fazer. E aí sabe o que acontece, Matheus, nesse interim? Começa o marítimo brasileiro. Porque você paga por baixo dos panos no consulado. Ninguém paga por baixo de pano, é um serviço consular. Ponto. Tem uma tabela de preços, é um serviço consular. Endosso de documentação. Aparece aí os famosos despachantes, despachante de tudo, tem despachante para tudo hoje. Tem despachante que nem existe o que ele diz que vai fazer. Tem colegas, eu já vi pagar por rotinas que não existem. Ele caiu no conto do vigário. Então, você trabalha assim ambiente internacional. Tanto, Matheus, que tem um caminho reverso. Eu tenho colegas, por exemplo, que não conseguiram fazer nenhum curso do Prepom, não entraram no Cefac, no CAAC, nada, mas embarcaram em unidades de bandeira estrangeira. Cada bandeira tem a sua regra. Por exemplo, tem bandeiras que, se você for técnico elétrica e você estiver a bordo, o comandante da embarcação, autorizado pela empresa, faz um pedido à bandeira, atesta de que você desempenha a função a bordo. Aquela bandeira, aquele país, vai analisar aquilo e vai falar, você pode ter uma CIR. Quantos colegas aqui tem? Ele não tem a CIR brasileira, mas ele tem a CIR das Bahamas. A CIR, que nós chamamos aqui no Brasil de CIR, né, que é a Carteira de Inscrição e Registro, é o famoso Siemens Discharge Book, ou Siemens Record Book, ou Siemens Book. Então você tem vários colegas também que fizeram esse caminho. Eles tiraram a sua certificação fora, mas aí penaram para serem reconhecidos no Brasil. Por quê? No Brasil, a Marinha, para reconhecer, é um processo longo, é uma atitude, como nós falamos,
discricionária, ou seja, inerente à função do diretor de portos e costas, que ele às vezes delega para uma capitania dos portos, para tomar aquela decisão. Nem sempre ela é favorável. Eu te digo que hoje quase nunca ela é favorável. Porém, hoje, para trabalhar em alguns navios aí, você não precisa da documentação brasileira. Você precisa da documentação da bandeira do navio. Então, também tem essa questão. Falando sobre inglês, Matheus, eu estou acelerado aqui por causa do tempo também, aproveitando que a galera aí está entrando. Sim, eu sempre falo isso há anos e falo isso para os meus alunos da mentoria, algo para desmistificar. Gente, entendam, a Gringolândia, ela não existe. Sabe a Gringolândia? De onde vem o gringo? Esse país não existe. O mundo não é dividido entre Brasil e aí Gringolândia, o resto do mundo. O gringo, ele não fala inglês. Quando vocês falam que eu estou no meu país, aí o gringo vem para cá, eu tenho que falar a língua dele. Não, porque o gringo que vem para cá, alguns têm sua língua nativa em inglês? Tem. Só que o outro fala polonês, russo, tagalo, romeno, norueguês, dinamarquês, romeno e espanhol. E todos decidem aprender inglês para se falar. Ah, mas eu não concordo. Pô, o problema é seu, você está na profissão errada. Porque no SOLAS, na Convenção Internacional de Salvaguarda da Vida Humana no Mar, está escrito que o idioma de comunicação em uma unidade onde as pessoas não falem o mesmo idioma é o inglês. Então vocês têm que entender isso. As seguradoras, os clubes de P&I, aí é um outro papo bem mais profundo, né, sobre seguros marítimos, elas ficam em cima disso, Matheus. Se houver um acidente a bordo e houver qualquer tipo de dano que a seguradora tiver que garantir, se ficado que houve um problema de comunicação, porque alguém não falava inglês e aquele navio tem uma tripulação mista, pegou, cara. Pegou. É igualzinho o seguro do carro. O seguro do carro não fica fugindo sempre? O de navio não é diferente, gente. Sim. Quem já teve sinistros a bordo sabe então disso. É por isso que tem exigência então, de contrato, às vezes a gente vê lá, inglês mandatório, por situações Sim. assim, principalmente para funções chaves, né? Positivo. Uma outra questão do inglês que é importante, Matheus. A gente não pode transferir para a Marinha do Brasil, que é a autoridade marítima brasileira, a responsabilidade que o sistema educacional brasileiro não cumpre, que é de ensinar a língua inglesa para nós, cidadãos brasileiros. Você vai em países que estão num grau de desenvolvimento bem abaixo do Brasil, onde os governos ensinam o inglês para as crianças. Por quê? É uma maneira de dar um horizonte. Eu acho um absurdo ainda haver esse tipo de discussão na Marinha Mercante Brasileira, inclusive o pessoal culpar a Marinha, como se a Marinha tivesse que ensinar inglês para a gente. E vou te falar, a Marinha até faz o que ela pode para ensinar inglês, mas não é a função dela. A função dela é formar o marítimo. O nosso sistema educacional deveria dar a todos nós condições de aprender o inglês, como é em vários países do mundo. Quantas oportunidades, Matheus, eu já vi colegas perderem Aliás, eu vi uma recentemente. Um colega, ele ia ser responsável por docar rebocadores portuários de uma empresa que eu já trabalhei, me pediram uma indicação. Ele, tecnicamente, cara, irretocável, foi para a entrevista de inglês e ficou. Agora, o bacana, Matheus, foi ver esse colega reconhecer, eu preciso estudar inglês. Por quê? Ele ia se comunicar com pessoas de todo o continente americano, do Canadá até o Chile. Então o idioma é o inglês. E docando o barco, cara. Já pensou se ele chega ali e não fala o mesmo idioma? Então a gente precisa botar a mão na cabeça em relação a isso e entender que a responsabilidade é nossa. Você que é pai, que é mãe, que está vendo a gente, faça isso pelos seus filhos. Invista nos seus filhos. Educação. Essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. E falar um segundo idioma, especialmente o inglês, é fundamental hoje, Matheus. A gente vive uma economia globalizada, um mercado onde nós estamos disputando vaga aí com gente de tudo que é lugar. Inclusive lá em outros países, né? Cabe a gente ir atrás disso se qualificar. Agora, você tem a opção de não se qualificar. Então você só não pode reclamar depois. Como a gente vê muita gente fazendo barulho, gerando ruído na internet, por não compreender algo que está escrito numa legislação. E, Rodrigo, você falou algo que é, assim,
quem me segue aqui sabe que eu falo isso o tempo inteiro, então eu vou chover no molhado, mas às vezes estou chovendo e tem que chover várias vezes numa terra para ver se ela vai molhar, né? Cara, em inglês, pessoal, não é mais diferencial igual antigamente, pô. Em inglês, ele como posso dizer assim, é para você não concorrer vagas com todo mundo, vamos assim dizer. Porque se você deseja concorrer a uma posição, igual, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem que eu respondi em inbox. Matheus, eu consigo embarcar sem inglês? Consegue. Só que você vai concorrer com esse tipo de pessoas aqui, ó. Quando você tem inglês, você diminui a concorrência, porque eu estava vendo o último estudo que 3% da população brasileira fala inglês na realidade, e tem aí a porcentagem que ali eu duvido daquela porcentagem, por isso não vou falar, que fala entre inglês entre básico e intermediário. Cara, é o mínimo que você pode fazer, que o Rodrigo falou. O curso marítimo não vai garantir nada para você no futuro. Se você se qualificar, começar a entregar cada vez mais, buscar trazer conhecimento, por exemplo, para quem é de máquina, um curso de hidráulica, sei lá, algum curso que vai fazer com que você venha se qualificar, vai potencializar a sua chance. É ou não é, Rodrigo? É verdade. Você tocou num assunto aí bastante interessante, ô Matheus. O inglês ele é fundamental. Por incrível que pareça, o diferencial hoje, você tocou no hidráulica, né? Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei por uma grande empresa que você trabalhou também, eu era oficial de máquinas nela. Só Sim. que eu procurei me relacionar bem na empresa e cumpri a minha matriz de treinamento de oficial de máquinas e comecei a fazer a matriz de treinamento do pessoal de ROV. Nesse caminho, e isso tudo no relacionamento, tá? A gente marítimo, a gente tem uma fama, às vezes, que nos acompanha de tudo processo empresa. Por incrível que pareça, há colegas que têm oportunidades dadas por empresas, oportunidades, inclusive, de fazer treinamentos que não são da matriz de treinamento deles, eles fazem, a empresa dá de boa vontade, e depois, quando eles saem da empresa, eles botam na justiça e cobram diária de treinamento. Detalhe, o treinamento nem era da matriz de treinamento deles. Então, isso acaba fechando a porta para outros. Eu consegui cumprir boa parte da matriz de treinamento da ROV, e nessa brincadeira eu estudei hidráulica, fiz até o avançado. A empresa me mandou para o Senai, turmas especiais da empresa, e vou te falar, cara, fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, não adianta mais achar que é o inglês que faz essa diferença. Por exemplo, a nossa formação marítima, ela não vai tão fundo em hidráulica como deveria. Não vai, porque é um programa bastante extenso. A gente tem que entender que o marítimo ele é formado para navegar. Eu, inclusive, tenho uma certa... As minhas opiniões sobre pessoas que falam, não, o marítimo tem que se formar, a EFON tem que formar engenheiro. Não, a EFON tem que formar marítimo. Se o currículo vai ser parecido ou não com engenheiro, é uma outra discussão. Eu vejo hoje alguns movimentos que me preocupam demais em relação a isso. Então, hoje o inglês ele não é mais diferencial, Matheus. Ele é básico. E o mais engraçado é colegas que queimam cartucho e, olha, um cartucho queimado não volta atrás, tá? Ele garante para o entrevistador que ele tem inglês básico. O entrevistador vai, demanda o tempo lá para entrevistá-lo e ele não tem inglês nenhum. E fica com as técnicazinhas aí de alguns coaches que aparecem de vez em quando, né? Que gostam muito de cartear muita coisa. Não, eu vim aqui porque quem não é visto não é lembrado. Eu sou um profissional dinâmico, interessado. Tá. Aí, meu filho, você fala inglês? Não, porque você fala ou não fala? É uma pergunta fechada, só tem duas respostas. Sim. É binária, pergunta binária que eu falo, pessoal. Acabou. É pergunta binária. Papo, não tem Acabou. Como. Então acaba queimando. Recentemente, Matheus, teve uma questão aí de uma discussão. Cara, uma FPSO abriu uma vaga para chefe de máquinas. Isso deu maior polêmica na rede. Maior polêmica. E aí, colegas, tava lá. Todo mundo sabe que um chefe de máquinas de uma FPSO, um chefe de máquinas, cara, ele é um oficial superior de máquinas. Ele é um cara marítimo, que já cumpriu toda uma grade curricular, que cursou a PMA, chegou a chefe de máquinas, tem os cursos ESOP, FNT, os cursos, né,
os cursos especiais aí de petroleiro, e aí teve colega condutor de máquina se candidatando à vaga. Cara, por mais desesperado que o cara esteja. Ah, não, mas que eu sou chefe de máquina, eu fui chefe de máquinas de rebocador portuário. Matheus, um condutor de máquinas marítimo que se candidata à vaga de chefe de máquinas de uma FPSO, cara, não é por desconhecimento. Por mais desesperado que o cara esteja, e acaba acontecendo isso, ele mete a cara na vaga e diz, não, é porque no meu contrato estava aqui chefe de máquinas, aí eu fui chefe de máquinas de um rebocador portuário. Aí vem a confusão que tem na Marinha Mercante entre categoria e função. E muitas vezes os próprios departamentos de RH não sabem fazer essa distinção, não buscam esse conhecimento. Infelizmente não sabe. Quando você quer um profissional com formação STCW, você tem que dizer a regra. Por exemplo, quero um oficial de máquinas. Simplesão. Então você quer um profissional com a certificação STCW 3/1. Quero um oficial superior de máquinas, um chefe de máquinas, né, ilimitado. Então você quer um profissional com a certificação STCW 3/2. E por aí vai. Só que não, o pessoal joga na internet e aparece de tudo. E depois tem aquela coisa do coitado. O cara se coloca como coitado. Ah, não, pô, porque eu falei, cara, desculpa, para mim não tem coitado. Para mim aí vai muito pro lado da desonestidade intelectual, o que acaba queimando Rodrigo, todo mundo, infelizmente. Uma coisa que eu tenho visto nos processos seletivos aí, que eu já tentei tirar dúvida com alguns marítimos, mas eu não tive a resposta 100%, queria ter com você aqui agora. Eu já vi algumas vagas tipo assim, de marítimo pedindo 4/5, sei lá, marinheiro de convés, 3/5, marinheiro de convés, 2/3, sei lá. Como que é essa questão aí, assim, é por questões de potência de embarcação também? Como que é? Nesse caso do /5, você deve estar falando, há uma polêmica muito grande hoje, que ainda não foi resolvida pela Marinha do Brasil, tá, Matheus? Aqui na Marinha do Brasil, a gente tem que entender que as coisas que a IMO emite, para isso virar uma regra no Brasil, para isso ter validade no Brasil, tem que ter força de lei. Por quê? A IMO, ela é um órgão independente e ela é um órgão consultivo. Né? Ela não manda aqui nas águas jurisdicionais brasileiras. Quem manda nas águas jurisdicionais brasileiras é a Autoridade Marítima Brasileira, suportada por leis emitidas pelo Congresso Nacional, que são interpretadas na forma de NORMAN, de normas da Autoridade Marítima. NORMAN com M, tá? Não é NORMAN com N. Né? Tem muito especialista aí escrevendo NORMAN com N. A IMO, como disse aí o Pático Vinícius, ela sugere. E como é que isso vem? Isso vem da IMO, entra via Ministério das Relações Exteriores, e ali, cara, isso para. Eu trabalhando no serviço público, brother, aquilo para, né? Alguém senta em cima. Aí depois de não sei quanto tempo, aquilo é enviado ao Congresso. No que é enviado ao Congresso, a Marinha é chamada para fazer a sua interpretação, através de NORMAN. Toda NORMAN, se você ler, ela é coberta por uma lei. Tem sempre uma lei cobrindo. Então, na época da Convenção de Manila, houve as emendas de Manila. Nas emendas de Manila, o Brasil demorou, papou mosca, e aí o que aconteceu no final? A emenda de Manila, ela diz que o marinheiro de convés e o marinheiro de máquinas são profissionais com certificação /5, marinheiro de máquinas 3/5, marinheiro de convés 2/5. Mas o que o Brasil fez? Não. Aqui em águas jurisdicionais brasileiras, eu não tenho essa exigência. Tanto que ela ainda não tem, tá? Aqui é /4. Então, navios de bandeira brasileira, esses profissionais, marinheiro de convés e marinheiro de máquinas, eles têm certificação /4. Convés 2/4, máquinas 3/4. O que as pessoas não entendem é que as regras, elas definem padrões mínimos. Então, parem, pessoal, de escrever na internet que a Marinha tem que intervir na empresa A ou B, porque a empresa A ou B está cobrando certificação /5 de marinheiros. Essas empresas que cobram certificação /5, via de regra, são empresas internacionais, com um compliance internacional, e quando ela vem para o Brasil, ela nivela por cima. É um direito dela como empresa. A Marinha não tem o poder de intervir na empresa e falar, olha, empresa, contrate /4. Ela não tem. Inclusive, a Marinha já emitiu 2 portarias
inclusive, esclarecendo esse assunto e deixando bem claro para as empresas. Quem é a J Águas? Agora, a gente nunca deve esquecer disso. Então, por exemplo, se der a doida numa empresa e ela falar assim, olha, desde os meus marinheiros, todos têm que ter certificação de oficial, é um problema da empresa, gente. Ninguém vai interferir nisso. Então, assim, o que a gente pode somar nisso? Divulgando informação. Matheus, eu tomei muita pancada lá em 2007, lá atrás, por causa do Orkut, depois o Blog Mercante, que eu tive a honra de ser um dos criadores na época, mas infelizmente o projeto ele acabou não indo adiante. Depois no Portal Marítimo, as pessoas eram muito resistentes à divulgação de informação. E, cara, a informação liberta. A informação liberta a gente. Quantos colegas, nesses últimos aí, mais de 15 anos, entrem em contato comigo? Pô, Sintra, vi uma postagem sua, vi um texto seu e descobri como entrar para a Maré Mercante. Hoje eu estou aqui formado. Obrigado. Cara, já fui convidado para a formatura. Tipo assim, para mim é uma honra isso. É uma honra. Então a informação liberta, cara. E liberta. Infelizmente, teve um colega aí há um tempo atrás, estava tendo uma discussão sobre o trabalho dos estrangeiros aqui no Brasil, né? E a discussão era sobre a resolução normativa do Conselho Nacional de Imigração, que era a resolução normativa 72. E o colega insistindo que ainda era a RN 06, e detalhe, ele estava falando de NR ainda. Não confundam norma regulamentadora com resolução normativa. Matheus, teve colega mandando reclamação para o Congresso, citando a NR 72. Ela não existe. Era RN 72. E por isso não obtiveram resposta. Então busquem a informação completa. A resolução normativa 72, ela caiu. Ela caiu em 2017. É a resolução normativa 06 do Conselho Nacional de Imigração que define hoje a proporção de brasileiros e estrangeiros que trabalham em navios de bandeira estrangeira em águas jurisdicionais brasileiras, sendo que qualquer estrangeiro oriundo de país do Mercosul não conta como estrangeiro. Que fique claro. Então também não fique que a Marinha tem que proibir, que o Congresso tem que proibir, o peruano, o equatoriano, o chileno. O Brasil é signatário do Mercosul. Isso está acima. Nós podemos ir trabalhar lá também. Aí o pessoal fala assim, pô, mas a gente não vai lá, né? Não vai lá porque não tem oportunidade. Quer dizer, agora no Peru tem, né? Para quem não sabe, ó, dica aí, ó. Dica, não é nem em primeira mão, porque quem é do ramo já está ligado nisso. Ao norte do Peru, achou-se muito petróleo. Muito. E eles não têm gente para explorar isso tudo. Então, ó, a galera aí que não gosta do inglês, se interessa pelo menos por espanhol, que é um pouco mais fácil de aprender, que vai abrir em breve bastante oportunidade. Ó. Já temos muitos colegas agora trabalhando na Guiana. Quem é do meio sabe. Gente, vamos acordar. Entender essa questão do arcabouço legal é fundamental. O que é regra do Mercosul? O que é regra da IMO, que o Brasil é signatário? O que é regra da CLT? Agora tem essa discussão sobre a BR do Mar. Pessoal do offshore. Não, porque a BR do Mar não tem nada a ver com offshore. Não tem nada a ver com offshore. Então, assim, gente, vamos botar cada caixinha, sabe, na sua gaveta. BR do Mar tem a ver com cabotagem. É um assunto totalmente à parte. Tô vendo gente aí batendo tambor para maluco dançar, batendo palma para BR do Mar. Cuidado, cuidado. Houve muita coisa no atropelo. Eu estava no governo quando isso começou a ser discutido mais profundamente. Não é discutido de uma forma nada, digamos, cristã ou urbana, ou o que quer que seja. E não se preocupem com o BR do Mar, quem é do offshore. Esqueçam a BR do Mar. BR do Mar é para cabotagem, não precisam ficar preocupados. O offshore segue sendo regido pela Lei 9432. Para quem não sabe, tá aí, ó. Vai lá no Google, Lei 9432. Vou até escrever aqui, ó. 9432. 9432.
É essa E lei que rege aí a questão da Marinha Mercante aqui no Brasil, fora a cabotagem agora que tem essa gambiarra chamada BR do Mar. Ô Sintra, pegando um gancho no que você falou aí das oportunidades no cenário aí daqui da América, das Américas, né? Porque o Canadá também é muito forte na área de petróleo, assim, vamos falar só de América, não falar nem de ir para o mundo, não. Aqui na América, nas Américas Norte, América ali Central e aqui a América do Sul. Qual é, na sua opinião, você que já está há bastante tempo e trabalhou com diversos tipos de pessoas e diversos tipos de área, você já trabalhou na cabotagem já, ô Sintra? Cabotagem, longo curso, offshore, dragagem. Dragagem. Você trabalhou já em E quatro. reboque portuário também, mas como gestor em terra. Depois eu entro na parte do que o Marcelo botou aqui, que ele discorda, mas deixa eu finalizar minha parte aqui. Ó. Na sua opinião, qual é a principal característica comportamental de um profissional que deseja entrar nessa área de marinha mercante? Porque quando a pessoa ela entra vislumbrando uma marinha talvez mais clássica, assim, talvez na mente dela, assim, aquilo que ela vê em desenho, sabe? Ela desenha alguma coisa na cabeça dela, só que na realidade é diferente. Então, para a pessoa não se frustrar, quais são as características que ela pode fazer uma autoavaliação? Tipo assim, pô, e fazendo uma autoavaliação, eu tenho características de um profissional marítimo. Cara, primeira coisa, eu falo que o marítimo, ele é um cara que ele tem um coração com uma casca de pedra, mas uma casca bem fininha. Por dentro é uma manteiga. Por que eu estou falando isso? Se você não tiver uma boa base em terra, é muito difícil quando você não tem para quem voltar em terra, quando você não tem uma base familiar bacana, quando você não tem... Não estou falando só de família de sangue não, gente. Se você é um cara que não tem para quem voltar, ou por que voltar, você se torna o famoso cururu, que a gente fala na Marinha Mercante. A gente tem o idioma da Marinha Mercante, tá, Matheus? Chama da língua do Maranhão. A língua do Maranhão não tem nada a ver com o Maranhão. Eu sei um pouquinho. A língua do Maranhão... carteado. Isso, carteado. Tem muita coisa, né? Então a gente fala que o cara vira cururu. Ele vira caraca de navio. É aquele cara que ele embarca, e se você for desembarcar, ele chora. Cara, eu vi muito isso na cabotagem no longo curso. O cara não queria ir embora. Ao final desse profissional, é uma pessoa adoecida emocionalmente a bordo, que do nada pode ter uma reação assim, totalmente inesperada, e eu já vi algumas em navio cargueiro. Então essa base, ela é fundamental. Quem não tem, que construa. É muito importante. As pessoas que não estão no mestre, não, é mais fácil para quem não tem nada. Mentira. Não é bem assim, não. Você precisa ter uma base familiar boa. E eu não estou falando... A gente fala de família hoje, né, Matheus? O pessoal já pensa logo, tem que ter marido, mulher. Não, família em si. Quando você tem essa base, que seja sua mãe, seu pai, seu irmão, ou um grupo de amigos que você trate como família, gente, isso é muito importante. Eu acho que a maior frustração para quem embarca é não voltar para ninguém, Matheus. Cara, isso é muito complexo na cabeça de quem embarca. E hoje que a gente adquiriu um conhecimento até porque a gente buscou formação, né? Não formação carteada, né? Mas formação clássica nessa área de relacionamento humano, de ensino. Cara, é muito complicado para nossa cabeça quando você não tem para quem ou por que voltar. É sempre mais difícil. Sabe? Primeira característica que eu acho que já diferencia. A segunda característica, você não pode ser uma pessoa aquele tipo de pessoa que, não, eu só gosto de quem concorda comigo 100%. Eu só faço o que eu quero. Quem só faz o que quer não serve para trabalhar a bordo. Porque a bordo, em diversos momentos, você vai fazer coisas que você não quer, mas que você tem que fazer. Coisas inerentes à sua função. Por exemplo, eu nunca quis limpar um caixão de ar de lavagem, e já tive que limpar. Eu nunca quis limpar um tanque de carga, e eu já tive que limpar. Você acha que eu gosto de fazer aquilo? Ninguém gosta. Eu duvido que o torrista, quando ele vai lá para a mesa do torrista, a nossa famosa Monkey Island, que não é a Ilha do Macaco, é a mesa do torrista, eu duvido que ele goste, que ele tenha o maior prazer de ficar pendurado lá. Gente, ele não tem. Ninguém tem esse prazer. No início é bacana, né? Nossa, eu estou aqui pendurado e tal.
Mas o cara começa a ver umas situações ali no drill floor, Matheus, que ele, caraca, olha o que eu estou exposto. Então a gente não pode ir para bordo com essa mentalidade. Só faço o que eu quero, só me relaciono com gente igual a mim, e quem discorda de mim não serve. Cuidado. O que mais vai ter a bordo é gente discordando de você. E que bom que o ambiente é diverso, senão ia ser um saco, Matheus. Já pensou? Onde todo Você. mundo pensasse igualzinho. Eu fico Ai, falando, cara, que o nosso meio corporativo, a nossa equipe a bordo ou em terra, ela precisa de diversidade. Não diversidade caricata, né? A diversidade hoje ela está muito caricata, ela toca em pontos importantíssimos hoje, né? Foca nesses pontos, como a questão da cultura, da religião, da cor da pele, da orientação sexual. Isso é muito importante. Só que ela vai bem além disso. Vai bem além disso. E a bordo você vive isso, gente de todos os lugares do mundo. O Brasil é um país de dimensões continentais, então você tem gente também de todos os estados, às vezes, culturas totalmente diferentes, convivendo ali em relativa harmonia. Isso significa um corpo forte. É um corpo com a cabeça forte, com olhos bons, com braço forte, com perna forte. Cara, se fosse todo mundo igual, ia ser um corpo aleijado. Ia ser um corpo com um braço enorme sem as pernas. Ou um corpo com a cabeçorra e sem os braços. E por aí vai. Então, é importante. Matheus, a pessoa, resumindo essa característica, essa segunda, a pessoa que tem problemas com diversidade, ela não pode trabalhar embarcada. Aliás, acho que hoje ela pode trabalhar em poucos lugares, né? Quem não está disposto a conviver com o diferente, com o diverso em todas as suas manifestações. Porque ali, o ambiente embarcado é um planeta, é uma sociedade diminuta. É literalmente ali, você vai viver ali aquele caldeirão de coisas. Então a segunda característica é essa. A terceira característica, Matheus, a pessoa tem que gostar de aprender, tem que ser curioso, tem que querer estudar, fazer curso. Matheus, no outro mundo offshore, a coisa mais difícil que tinha no offshore era você achar, por exemplo, o cara entrou como homem de área, por exemplo, né? Sou homem de área há 15 anos. Cara, isso era muito difícil, cara. As empresas não seguravam. Sabe por quê? Porque era dada a oportunidade a todo mundo de estudar, se qualificar e ascender na carreira. Nenhuma empresa que se preze quer um profissional que ele não ofereça algo na linha do tempo para ela, para entregar mais. Por quê? Se você, Matheus, como profissional, faz a mesma coisa durante 30 anos, após 30 anos você é apenas um profissional caro. Você é substituído por alguém que vai ganhar menos da metade do seu salário e no início não vai entregar o que você entrega, mas com o tempo ali, entrega. Então essas três características para mim, elas são assim, fundamentais para quem quer embarcar. E tem uma quarta, que eu falo que é um plus, é a cereja do bolo, é o espírito aventureiro. Então, cara, é o espírito aventureiro, porque eu vou te falar, eu já fiz movimentos na minha carreira, por exemplo, quando eu saí da empresa que você trabalhou, para ter a grande oportunidade na minha vida, numa multinacional petrolífera estrangeira, eu larguei uma carreira por uma certeza de um contrato que teoricamente só duraria 2 meses. Mas naquele momento, após conversar com a minha família, com a minha esposa, eu entendi que ali eu ainda tinha cartucho para queimar, para correr risco. Eu tinha que correr aquele risco que ninguém queria correr para poder aceder às coisas maiores. E, cara, eu fui para 2 meses. Eu fiquei 2 anos e 11 meses nessa empresa. Dessa empresa eu vim para a Terra já como gestor. Devo muito. Cara, aprendi como ninguém. Aprendi muita coisa mesmo a bordo. Só um momento. Tranquilo. Pessoal, a gente já tá finalizando já para quem tá aqui com a gente, tá? A gente só tá nos finalmente aqui. Tá, eu já avisei que eu vou buscar. Eu tô no meio de uma reunião agora. Eu já tinha avisado que eu vou buscar aí. Tá bom, obrigado. Oi. Puxa. Aí então, assim, sim, hein? Então, assim, cara, eu fui para 2 meses, cara, fiquei 2 anos e 11 meses. Ali me foi jogada a responsabilidade, que 99% eu não sabia nem por onde começar. Só que eu estava cercado de pessoas muito boas. Então, se eu dou um conselho hoje para quem embarca, cerque-se dos bons.
cerque-se dos bons, corra dos reclamões, corra, não sei no que vocês acreditam, eu acredito muito no que está na Bíblia, né? Corram dos escarnecedores. Sabe essa galera que adora fazer uma piadinha com tudo? Deixa eles rir. Sabe aquela de quem ri por último ri melhor? Isso é verdade. Isso é verdade. Renato está zoando aqui, ó. O homem é importante mesmo. Não, vocês são importantes. Vocês são a minha reunião importante agora. Eu me preparei para esse momento aqui, Renato, mas obrigado aí, cara. Então, assim, corram dos reclamões, corram dos escarnecedores, essa galera que debocha de tudo, sabe? Essa galera que ri de tudo, essa galera é uma galera que ela já tá meio perdida, gente. Tem a hora de brincar, mas tem a hora do sério, sabe? E a bordo, gente, isso é muito bem balanceado, muito bem balanceado. Não dá para viver a vida a bordo também com aquela cara sisuda, é tudo muito sério, não. Normalmente você vai fazer piada, vai fazer uma brincadeira, porque dá uma descontraída. Agora, corram dos escarnecedores, daquelas pessoas que não conseguem levar nada a sério. E vocês, é fácil identificar essas pessoas. Sabe aquele cara que você olha para ele e você não consegue levá-lo a sério? É exatamente ele. É esse cara. Corram dessas pessoas, gente. Reclamão é assim, cara. Ele reclama. Aí faz aí na sua unidade, faz essa experiência. Tá, qual é a sua sugestão de melhoria? Ó, O cara nunca tem nada. As empresas hoje, elas têm uma coisa chamada MOC, Management of Changing. Elas precisam ter isso por causa da certificação ISO. Tá, e aí, qual é a sua MOC? Qual é a sugestão para melhorar? Não, porque aqui na área tá ruim, porque o deck pusher tá fazendo isso aqui lá, eu não concordo. Você já falou com o deck pusher? Porque eu não posso resolver. Eu, como homem de área, eu não posso resolver o seu problema. Conversa com ele. E aí? Então tem gente que só gosta de reclamar. E principalmente, olha, finalizando aqui, Matheus, por causa da hora, eu sei que a galera aí tem que ir, tem uma coisa que eu falo para os marítimos, eu falo agora para os petroleiros, porque o mercado está voltando. É uma pergunta. Qual é o preço de um sonho? Qual é o preço de um sonho? Um sonho, gente, não tem preço. Tem muita gente que fica falando assim para você, não vai para a Marinha Mercante não, porque não tem vaga, pô, faz um troço que tenha vaga. Não vai para o petróleo não, pô, você vai ficar fazendo Rio de CBSP, fazer curso de movimentação de carga, Hazmat, NR e tal. Faz não, cara, não tem vaga não, é só para peixe. São pessoas que não conseguem entrar no mercado porque elas têm essa mentalidade. Ela não vai meter a cara nunca, porque ela quer que a coisa venha para ela. Um sonho não tem preço. Não importa se a sua vaga vai aparecer daqui a 3, 4 anos. Não importa. Citra, você está exagerando. Eu não estou exagerando. Há colegas que fizeram Rio de CBSP, a validade é 5 anos. No ano que ia vencer, o cara conseguiu a primeira oportunidade. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. E tem um monte de gente querendo que você desista para pegar a sua vaga. Bote isso na sua cabeça. Vá até o fim, cerque-se dos melhores. Tenha essa visão, não desista. O seu sonho não tem preço. Gente, eu já estou com 40 anos. Eu olho para os meus 20, quando eu comecei na Marinha Mercante, é impressionante. Eu me arrependo de um monte de coisa, mas coisa que eu fiz, cara. Eu fiz, me arrependi e não faria de novo. Agora, tem muito mais coisas das quais eu não me arrependo, ô Matheus. E se há uma coisa que eu não me arrependo, é de nunca ter dado ouvido aos reclamões. No meu primeiro navio que eu embarquei em 2001, chamado Pirajuí, acabou de ir pro corte. Lembro até hoje das pessoas que estavam lá. Chefe Seródio, maquinista Godinho, mecânico Façanha. Eu nunca mais vou me esquecer desses caras. A primeira coisa que o maquinista Godinho disse para mim, oficial de máquinas, cara, foi a primeira coisa que eu escutei em bordo do navio. Fuja dos reclamões. Foi a primeira coisa. Eu tenho colegas, Matheus, que chegaram a bordo e a primeira coisa que escutaram é: o que você está fazendo aqui? Essa profissão não é para você. Eu acho que eu dei sorte. Porque a primeira coisa que eu escutei a bordo do navio Tanque Pirajuí, em dezembro de 2001, foi assim, ó: fuja dos reclamões. Eu tomei aquilo para a vida. Eu acho que eu fui abençoado naquele momento. E eu estou sempre fugindo. Você aí pode amar a sua profissão, mas para mim, a minha profissão é a melhor do mundo. Para mim, ser marítimo é bom pra caramba. Eu sempre sonhei com isso. Fiquei 10 anos aí longe do mar, trabalhando em empresas aí em terra. Tive a oportunidade de fazer a gestão
da operação das embarcações. Para mim foi uma grande oportunidade, foi uma escola, só que hoje eu estou a bordo novamente, fazendo uma outra coisa, e olha, feliz da vida. Feliz da vida. Então, gente, não desista do sonho de vocês e não permita que ninguém chegue para você e diga que você tem que desistir. A decisão é sua, porque as consequências são suas também. Eu ia pedir, Rodrigo, para você deixar uma mensagem final, mas você já parece que já leu a minha mente aqui já e deixou. E eu quero, Rodrigo, agradecer você pelo seu tempo. A gente conseguiu trazer de maneira em 1 hora, em 1 hora e 10 minutos, praticamente aquilo que as pessoas vão levar aí um bom tempo, levaria um bom tempo procurando na internet. A gente conseguiu resumir para elas aqui em 1 hora e 10 minutos. Muito obrigado mesmo. E para as pessoas que estão aqui, pessoal, sigam o Portal Marítimo, pessoal, porque lá praticamente, vou dizer que diariamente sempre vai ter algum conteúdo em relação à área, atualizações em relação às normas do mercado. Você pode encontrar lá no Portal Marítimo. Rodrigo, cara, eu não tenho palavra para agradecer. Teve um momento aqui, cara, que eu fiquei praticamente emocionado, porque a carga de conteúdo foi tão pesada que eu falei assim, a internet vai cair, cara. Foi muito bom mesmo. E eu quero tentar, depois a gente destrinchar esse assunto. Hoje a gente trouxe o assunto de maneira mais global. Depois a gente falar, por exemplo, das normãs, para que as pessoas entendam que o curso de CBSP que ela faz tem uma diretriz. E por que tem essa diretriz? E aí a gente vai conseguir vamos marcar educar as pessoas de uma maneira diferente. E, pessoal, não se esqueçam. Não, pode falar. Fala aí, Matheus. Não, é falar para eles não se esquecerem de sempre fugir dos reclamões. Sempre fuja dos reclamões. Isso aí. Tem um cara que eu queria destacar aqui, ele estava aqui, eu acho que ele está ainda, do Peão Offshore, o Bernard. O pessoal conhece o Bernard geralmente pelas piadas que ele faz, né? Numa unidade colada no Bernard. Vocês não têm noção do profissional que ele é. Eu nunca tive a oportunidade de parar para conversar com ele sobre isso, porque as nossas unidades são conectadas, né? Só que eu vou para lá, eventualmente, para reuniões e para acompanhar uma rotina semanal, porque a minha rotina a bordo da minha unidade, que por acaso é um flotel, ela é puxada. Mas entendam isso. Por trás de um profissional que está aqui, às vezes passando conteúdo bacana, bem humorado para vocês, cara, tem um profissional assim pesadíssimo da área de QSMS, vocês não fazem ideia. Então, assim, também é um prazer ter tido aqui a presença dele e de tantos outros amigos que tiveram aqui, gente que trabalhou comigo. Teve um colega aqui que foi lá do Pirajuí, até colocou aqui. Isso é fantástico, né? Esse mundo embarcado, ele é um ovo. A gente vive se esbarrando. Tive a honra, nesse meu retorno, Matheus, de esbarrar com colegas que foram meus trainees há mais de 10 anos atrás. Dando flor, dando fruto e fazendo bonito e sendo referência. Para mim é uma oportunidade. E obrigado, Matheus, mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. Conte comigo. A bordo da minha conexão é bem melhor do que qualquer conexão minha interna. Então vamos marcar alguma coisa. Sim, é bem melhor lá. E vamos marcar alguma coisa, porque eu tenho o maior prazer. Eu costumo falar, as pessoas me colocaram numa posição na internet como influenciador, quando nem tinha esse nome, né? E eu sempre achei que eu tinha que passar o bastão para alguém. E é o que eu te falei. Que bom que você apareceu, cara. Porque apareceu muita gente. Vou te falar, brother. Gratidão. Todo mundo me pergunta por que o Portal Marítimo está parado. O site Portal Marítimo, portalmarítimo.com, ele tem quase 7.000 matérias publicadas. Ele está há 11 anos no ar. E em dezembro ele parou. Ele deu uma congelada. A gente parou de publicar, porque eu decidi que não dá mais. É muito difícil com a minha 7.000 posts, porque é muito conteúdo. Tem conteúdo lá que, nossa, tem textos lá de 2010, extremamente atuais,
que provam que o nosso mercado é sazonal, que essa coisa vai e volta, os mesmíssimos problemas. Então, a gente se esbarrou aí na internet, eu e o Matheus, tive essa felicidade, é um cara diferenciado, é um cara aí que tem muita lenha para queimar ainda, e, cara, conta comigo aí, todo apoio ao teu canal, tá? As tuas ideias, estou gostando muito do conteúdo que você está soltando, e, meu irmão, continue soltando, abra essa boca, abra essas conexões, publica mesmo, cara. Você pode ter certeza que isso tudo vai voltar para você em boas energias. Amém. Cedo pra caraca pra fazer o PCR, Ô, tomar aquela cotonetada no cérebro, assim, ó, que ele coça lá dentro do cérebro, e não vai dar nada, se Deus quiser. E amanhã estou pegando não o vai dar nada, helicóptero não. para a Ilha Quadrada. A aeronave tá praticamente algumas horinhas fora. Rodrigão, cara, estou extremamente emocionado de coração pelas suas palavras. Vários colegas aqui que estão me assistindo aqui sabem que eu me toco, as palavras assim me tocam de uma maneira muito, muito fácil, assim, não sou de chorar, mas aqui por dentro, se vocês tivessem uma visão de raio-x, vocês ver meu coração constrangido positivamente. Nada, que isso, tamo Então, junto. cara, brigadão mesmo, pessoal que ficou com a gente aqui até agora, gratidão. Vou deixar a live salva para alegria de vocês, tá? Vou deixar para vocês consultarem, porque o Rodrigo deu a aula. Então, peguem papel e caneta. Para quem chegou agora, pegue papel, caneta e Dorflex, tá? Porque é conteúdo pra caramba. Pessoal, aqui, boa noite para vocês. Rodrigo, bom teste, bom embarque. E durante a sua jornada aí, a gente ajeita mais uma live, com certeza aí. Tamo junto, pessoal. Boa noite para vocês. Valeu, tamo junto, um abraço, até mais.